Hoje, em 2 minutos de Química, nós vamos colocar o primeiro vídeo sobre gases. Isso deve ser uma sequência de vídeos que vão falar sobre propriedades termodinâmicas, características dos gases, diferenciação de gás real e ideal e uma série de outras coisas. Tá? Hoje nós vamos fazer basicamente a explicação das propriedades termodinâmicas principais, que vão ser pressão, volume e temperatura. Bom, a princípio vou começar com pressão e volume, afinal esses dois estão intrinsecamente relacionados, né? Fisicamente falando, a pressão é a relação entre a força e a área da superfície no qual ela é aplicada, né? Quanto maior a força que atua sobre uma determinada área, maior vai ser essa pressão. E em um gás, a força é representada pela quantidade de choques das partículas nas paredes do recipiente no qual ela está preso. Então, quando você fala sobre isso aí, você está dizendo o seguinte: essas partículas possuem um movimento e o choque que elas causam nessas paredes vão ser justamente a força aplicada, ou seja, como resultante é a pressão. Então, a pressão é a quantidade de choques que as partículas causam sobre a parede do recipiente. Na SI, que é o Sistema Internacional de Medidas, o Pascal é definido como 1 newton por metro quadrado, e é essa a unidade na SI da pressão. Eu vou usar aqui um simulador de um sistema gasoso para a gente poder ter uma noção de como nós temos esses movimentos das partículas e como isso afeta volume, temperatura e pressão. Tá? Então, nesse simulador, veja que eu coloquei 10 moléculas dentro dessa caixa. Essa caixa possui um volume de 100 nanômetros. Note que nós temos 10 nanômetros de largura e 10 nanômetros de altura. Assim, 10 vezes 10, nós vamos ter 100. Estamos considerando o plano simplesmente bidimensional, tá? Não é uma caixa tridimensional. Nessas condições, nós vamos ter que a pressão está em 1,2 atm, ou atmosfera, a temperatura está em 300 Kelvin, e nós vamos ter, como disse, 10 partículas aqui dentro. Tá? Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou começar a calcular a quantidade de colisões dessas partículas nas paredes no período de 20 picosegundos. É interessante a gente fazer esse teste em triplicata, fazer pelo menos 3 vezes. Isso para poder melhorar a estatística dos resultados. Tá? Então, vamos lá. No primeiro teste, nós vamos poder ver aqui, e a quantidade de colisões foi de 18. Bom, no segundo teste, vamos deixar aqui rodando, e aí essas partículas vão se movimentando, colidindo com as paredes, e temos um número agora com um total de 14 colisões. No terceiro teste, né, como eu disse, quanto mais testes fazemos, estatisticamente mais válido é esse nosso resultado. Tá? Então, no terceiro teste, nós temos aí um total de 15 colisões, o que nos dá uma média de 15,7. Né? E aí, qual a ideia agora? Para poder mostrar justamente a relação da quantidade de colisões nas paredes com o volume, eu vou permanecer com esse quantitativo de moléculas, ou seja, 10 moléculas aí dentro, né? E eu vou agora diminuir o volume dessa caixa. Tá? O volume que nós tínhamos inicialmente era de 10 de largura por 10 de altura. Agora foi diminuído para 5 de largura por 10 de altura, totalizando assim 50 nanômetros. Né? Veja que a medida inicial de pressão, já que se pode observar, já é de 2,3 atm, ou seja, nessa situação nós já temos uma condição no qual podemos ver que a pressão praticamente dobrou. Então vamos lá, né? Fazer o quantitativo de choques contra as paredes. Quando a gente vai quantificar a quantidade de choques no mesmo período de tempo, vemos que o primeiro teste nos dá 19 colisões contra as paredes. No segundo teste, vamos deixar aqui rodando, e nesse intervalo de 20 picosegundos, temos agora um quantitativo total de 23 colisões das moléculas com a parede. Né? No terceiro teste, nós podemos observar agora um total de 17 colisões, o que nos dá uma média de 19,7 colisões. Então, acredito que fica claro que quando nós temos uma situação onde a pressão é menor, ou seja, quando tínhamos 1,2 atm de pressão, tínhamos uma média de 15,7 colisões a cada 20 picosegundos. Quando nós diminuímos o volume,
podemos observar que a pressão vai subir para 2,3 e, nesse caso, a média de colisões fica em 19,7 por cada 20 picosegundos, tá certo? Bom, e dessa forma a gente pode também enunciar o volume, né? Afinal, o volume ele é o espaço ocupado pelo gás em determinadas condições de pressão e temperatura. Foi justamente o que nós mostramos aqui dentro dessa simulação também, né? Na SI, que é o Sistema Internacional de Medidas, a unidade padrão é um metro cúbico. E o metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Bom, uma vez definido pressão e volume, nós podemos falar um pouco sobre temperatura. Fisicamente, a temperatura é uma grandeza que mensura o grau de agitação das moléculas, assim como a energia cinética das partículas. Note que eu estou falando de parâmetros que são relacionados ao movimento das partículas, tá? No zero absoluto, que é o 0 Kelvin, as partículas encontram-se imóveis. E à medida que aumenta a velocidade do movimento, a temperatura do meio também aumenta. Afinal, nós estamos dando movimento, vamos aumentar também a sua energia. E no formalismo termodinâmico, né, nós podemos dizer que a temperatura é a variação da energia interna em função da variação de entropia. Tá? A temperatura, como dito anteriormente, é a medida da energia cinética, a energia do movimento das partículas do meio. E na SI, a sua medida principal, a sua medida característica é o Kelvin, que pode ser escrito como sendo a temperatura em Kelvin pode ser igual à temperatura em Celsius mais 273,15. Utilizando nosso simulador, vamos trabalhar com condições semelhantes àquelas abordadas anteriormente, mas dessa vez nós vamos fazer variações na temperatura. Então, vamos permanecer com a caixa com uma área de 50 nanômetros, com a pressão, nesse caso aqui, variável, porque quando variamos a temperatura, nós estamos agitando mais ou diminuindo a agitação das moléculas, então, consequentemente, a pressão também vai variar. Nesse primeiro experimento, vamos ajustar agora a temperatura para 150 graus Kelvin e dessa forma já podemos observar que a pressão cai de 2,3 para 1,2 atm, indicando que, se eu diminuir a temperatura, eu diminuir também a quantidade de colisões contra as paredes. Como o volume permanece igual, esse resultado é observado justamente porque, como podemos ver, as partículas estão mais lentas nesse processo. Fazendo o primeiro teste a 150 graus Kelvin, com a pressão de 1,2 atm e o volume de 50 nanômetros, podemos ver que o primeiro teste indica 15 colisões a cada 20 picosegundos. O segundo teste está sendo feito, e aí podemos observar um total de 13 colisões nesse intervalo de tempo. Fazendo o terceiro teste, para poder manter nosso padrão estatístico, nós podemos ver que é observado um total de 14 colisões nas paredes. Então, uma média de 14 colisões. Podemos fazer agora o seguinte, já que eu trabalhei com 150 graus Kelvin e também com 300 graus Kelvin, para poder manter esse padrão de 150, eu vou aumentar a temperatura até 450 graus Kelvin. Dessa forma, nós podemos ver como o sistema se comporta no padrão mais frio, no padrão normal e no padrão mais quente, né? Então, podemos já notar que a pressão sobe para 3,5 atm e as partículas estão mais agitadas. Fazendo nosso primeiro teste, podemos observar que nesses 20 picosegundos iniciais, temos um total de 27 colisões. Dando início ao segundo teste, nós podemos ver que agora nós vamos ter 28 colisões dessas partículas contra as paredes. E no terceiro teste, né, visualmente nós podemos ver que o sistema está mais agitado, as partículas se mexem mais. E no terceiro teste nós temos 30 colisões dessas partículas contra as paredes, dando assim uma média de 28,3 colisões a cada 20 picosegundos. Pois é, então é isso daí, nós conseguimos definir e mostrar um pouco sobre como nós temos essas variações, né, essas propriedades termodinâmicas de pressão, volume e temperatura. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre as leis empíricas, que é como cada uma dessas propriedades se relacionam entre si, vamos falar sobre mistura de gases e uma série de outros fatores, tá bom? Pois pessoal, por hoje é isso, qualquer dúvida ou pergunta vocês podem deixar aí nos comentários e até o próximo vídeo.